Descobri que minha nora estava usando meu nome para conseguir empréstimos. Ela achava que eu era apenas uma velha confusa que assinava papéis sem entender. Mas eu estava lúcida, completamente lúcida, e guardei cópia de cada documento, cada comprovante, cada mentira carimbada. Quando o oficial de justiça bateu na porta da mansão que ela construiu com meu crédito, quando os bens foram bloqueados, quando ela percebeu que eu tinha provas de tudo, aquele desespero nos olhos dela foi só o início da justiça que eu esperei tanto tempo para ver acontecer. Meu nome é Irene. Tenho 72 anos e passei os últimos 2 morando neste quarto gelado do residencial Boa Vista. Não é bem um lar, é um asilo. Prefiro chamar as coisas pelo nome verdadeiro. Meu filho André foi quem me trouxe para cá, junto com a esposa dele, a Fernanda. Na época, eu ainda morava na minha casa, aquela onde criei meus filhos, onde enterrei meu marido Osvaldo há 15 anos. Uma casa simples, mas era minha. Tinha meu jardim, minhas plantas, minha cozinha onde fiz tantos almoços de domingo. André sempre foi meu único filho. Dediquei minha vida inteira a ele. Trabalhei como professora primária por 30 anos para dar educação boa, roupas limpas, comida na mesa. O pai dele era motorista de ônibus, homem honesto e trabalhador. A gente nunca teve luxo, mas nunca faltou nada. Quando o Osvaldo morreu, André já era formado em administração, já estava casado com a Fernanda. Pensei que ia ficar sozinha, mas eles moravam perto, vinham me visitar todo final de semana. Eu era feliz assim. Preparava bolo, fazia café, a gente conversava na varanda. Parecia que minha velhice seria tranquila, cercada de amor. Fernanda sempre foi diferente. Desde o dia do casamento, eu percebi. Ela vinha de uma família com mais dinheiro que a nossa. Estudou em colégio particular, sempre teve carro importado. Nunca entendi direito o que ela viu no meu André, mas ele estava apaixonado. Cabeça nas nuvens. Ela era bonita, muito bem arrumada, unhas sempre feitas, cabelo de salão, roupas de marca. Eu, com minha aposentadoria de professora, usava o mesmo vestido para ir à igreja há 5 anos. Mas não me importava. Nunca fui de vaidade. Os problemas começaram devagar. Tão devagar que eu nem percebi no início. Fernanda passou a reclamar da casa deles, um apartamento de 2 quartos que já estava quitado. Dizia que era pequeno, que o bairro não era bom, que as amigas dela moravam em condomínios fechados. André começou a chegar tenso nas visitas. Falava pouco, olhava para o celular o tempo todo. Eu perguntava se estava tudo bem, ele sorria e dizia que era só trabalho. Acreditei. Como mãe, a gente sempre quer acreditar que os filhos estão felizes. Um dia, Fernanda veio sozinha me visitar. Foi estranho porque ela nunca fazia isso. Sempre vinha com o André, ficava de canto, mexendo no telefone. Mas naquele dia, ela chegou toda sorridente. Trouxe um bolo da padaria chique, sentou na minha mesa da cozinha e começou a conversar. Perguntou da minha saúde, se eu estava me sentindo sozinha na casa grande, se não tinha medo de morar sozinha. Eu disse que estava bem, que a vizinha Dona Aparecida sempre olhava por mim, que eu gostava da minha rotina. Ela ficou insistindo, dizendo que eu merecia descansar, que cuidar de casa era muito trabalho para uma senhora da minha idade. Na hora, achei que era carinho. Que burrice a minha! Ela plantou a semente naquele dia, e eu, inocente, deixei germinar. Nas semanas seguintes, André começou a tocar no assunto também. Dizia que se preocupava comigo, que se eu caísse na escada ninguém ia saber, que a casa estava velha e precisava de reformas caras. Sugeria que eu fosse morar com eles. Eu agradecia, mas recusava. Não queria atrapalhar a vida do casal. Eu tinha minha independência, minha privacidade, minhas coisas. Não precisava de babá. Foi quando Fernanda começou a falar do residencial Boa Vista. Trouxe folhetos coloridos, mostrou fotos no celular. Parecia um hotel, com jardim, sala de jogos, enfermeiras 24 horas. Ela dizia que várias amigas tinham colocado os pais lá, que era maravilhoso, que eu ia fazer amizades, ter atividades, ser mais feliz. Eu recusava educadamente. Não queria ir para asilo nenhum. Mas ela não desistia. Toda visita, o mesmo assunto. Então aconteceu aquele episódio.
Eu estava fazendo arroz quando esqueci a panela no fogo. Fui regar as plantas e me distraí. Quando voltei, a cozinha estava cheia de fumaça. O arroz tinha queimado, grudado no fundo. Liguei para o André preocupada, mais por conta do susto do que qualquer coisa. Foi só um esquecimento bobo, igual acontece com todo mundo. Mas ele e a Fernanda apareceram em meia hora, nervosos, dizendo que eu podia ter colocado fogo na casa, que era perigoso eu ficar sozinha. Dali em diante, tudo mudou. Eles começaram a usar aquele episódio como prova de que eu não tinha mais condições de morar sozinha. André falava com aquela voz de pena, segurando minha mão. Mãe, é pela senhora. A gente se preocupa demais. No residencial, vai ter gente cuidando, vai ser mais seguro. Fernanda completava. Dona Irene, a senhora merece descansar. Deixa a gente cuidar de tudo. Eu ainda resisti por meses. Mas eles foram me convencendo aos poucos. Mostravam matérias de jornal sobre idosos que sofriam acidentes em casa. Falavam de outros velhinhos felizes em residenciais. Pintavam um quadro tão bonito que eu quase acreditei. Quase. A verdade é que eu estava ficando cansada de lutar sozinha. E no fundo, bem no fundo, eu achava que meu filho realmente se importava comigo. Que erro colossal. No dia que assinei a papelada para vir para cá, André e Fernanda estavam radiantes. Sorrisos largos, abraços apertados. Fernanda até chorou, ou fingiu chorar, dizendo que era difícil para ela também, mas que era o melhor para mim. Fizeram parecer que era uma decisão conjunta, que eu estava concordando porque queria. Mentiram. Eu estava concordando porque estava exausta de ser pressionada, porque confiava neles, porque achei que seria temporário. Lembro do dia que me trouxeram para cá. Era uma manhã de março, céu azul, calor. André dirigindo, Fernanda no banco do passageiro, eu atrás, quieta, olhando pela janela as ruas que conhecia desaparecerem. Quando entramos no residencial Boa Vista, realmente parecia bonito. Recepção limpa, plantas, quadros nas paredes. A diretora, uma mulher de meia-idade muito simpática, me mostrou o quarto, pequeno. Uma cama de solteiro, um armário, uma mesinha, uma poltrona velha, banheiro minúsculo. As paredes eram bege claras, sem vida. Tinha uma janela que dava para o estacionamento. É provisório, mãe. Só até a gente conseguir organizar as coisas lá em casa, André disse, beijando minha testa. Fernanda sorriu, acenou e eles foram embora. Fiquei ali, sentada na cama dura, olhando para aquele quarto vazio, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Mas pensei, é só até eles arrumarem a casa, depois eu volto. Eu não sabia que temporário era para sempre. As primeiras semanas foram estranhas. Eu tentava me adaptar à rotina do residencial. Acordar às 6 da manhã com o barulho do carrinho de café, café fraco e pão dormido, banho às 7, almoço ao meio-dia em ponto. Tudo era cronometrado, controlado. Eu me sentia numa prisão educada, onde todo mundo sorri, mas ninguém realmente te vê. As enfermeiras eram gentis, mas apressadas. Passavam pelos corredores como sombras brancas, medindo pressão, dando remédio e sumiam de novo. André e Fernanda vieram me visitar na primeira semana. Ficaram 15 minutos. André perguntou se eu estava bem, se estava comendo direito. Fernanda olhava o relógio. Eles tinham pressa. Disseram que voltariam no domingo. Não voltaram. Liguei no celular do André. Ele atendeu rápido, disse que estava corrido no trabalho, que ia me visitar logo. Logo, nunca chegava. Na segunda semana, tentei ligar de novo. Ninguém atendeu. Mandei mensagem pelo celular que o André tinha me dado de presente, um aparelho simples que eu mal sabia usar. Ele respondeu só no dia seguinte. Desculpa, mãe, trabalho tá puxado. Semana que vem a gente aparece. Beijo. Semana que vem também não apareceu. Comecei a perceber que os outros idosos do residencial tinham visitas regulares. Dona Aparecida, do quarto ao lado do meu, recebia a filha todo sábado. Seu Mário, que ficava no fim do corredor, tinha os netos que vinham às tardes. Eu ficava sentada na poltrona perto da janela do meu quarto, ouvindo risadas nos outros cômodos, vozes de crianças, abraços, gente que trazia bolo, flores, atenção.
E eu ali, com o celular mudo na mão, esperando uma ligação que não vinha. O meu aniversário foi em abril. Fiz 71 anos naquele dia. Acordei com esperança, achando que André viria, que talvez até fizesse uma surpresa. As enfermeiras cantaram parabéns de manhã, me deram um pedaço de bolo do café da tarde. Fiquei o dia inteiro esperando. Arrumei o cabelo, coloquei meu vestido mais bonito, aquele azul marinho que o Osvaldo sempre gostava. Sentei na poltrona e fiquei olhando para a porta. Cada passo no corredor, meu coração acelerava. Será que era ele? Não era. Nunca era. Às 8 da noite, a enfermeira Sueli entrou para dar minha medicação da pressão. Viu minha cara e perguntou se estava tudo bem. Eu sorri, aquele sorriso triste que a gente faz quando quer disfarçar a dor. Tá sim, querida. Só um dia comum. Ela apertou minha mão com carinho e saiu. Quando a porta fechou, as lágrimas finalmente caíram. Chorei sozinha, no escuro, naquele quarto que cheirava a desinfetante e solidão. André mandou mensagem à meia-noite. Feliz aniversário, mãe. Desculpa não poder ir aí hoje. Semana foi correria. A gente se vê logo. Te amo. Aquelas palavras digitadas apressadamente, sem calor, sem presença. Respondi. Obrigada, filho. Saudades. Ele nem visualizou. O Natal chegou em dezembro. Eu tinha certeza que dessa vez eles viriam me buscar. Era Natal, a família tinha que estar junta. Perguntei para a diretora se eu podia sair no dia 24, passar a noite com meu filho. Ela disse que precisava da autorização dele. Liguei para o André. Ele disse que ia ver, que a Fernanda estava organizando a ceia na casa dos pais dela. Não me convidaram. Passei o Natal no refeitório do residencial, com os outros velhinhos esquecidos. Tinha uma árvore de plástico enfeitada, música natalina baixinha no rádio e uma ceia preparada pela cozinha. Peru seco, arroz, farofa e salpicão. A comida não tinha gosto. Nada tinha gosto. Eu olhava para aquelas pessoas ao meu redor, todos nós mastigando em silêncio, fingindo que estava tudo bem. Mas no fundo cada um sabia. Nossos filhos nos abandonaram no dia mais importante do ano. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto rachado, eu comecei a sentir uma raiva diferente. Não era só tristeza mais. Era revolta. Por que eu merecia isso? O que eu fiz de errado? Criei meu filho com amor, dei tudo o que tinha, e agora era descartada como um móvel velho que não serve mais. Foi em janeiro que tudo começou a ficar mais claro. Eu estava sentada no banco do jardim do residencial, tomando sol da manhã, quando ouvi duas enfermeiras conversando perto da janela da administração. Elas não sabiam que eu estava ali. Uma delas, a Bruna, falava baixo. Você viu a mulher do André? Aquela que é filho da dona Irene? Veio aqui semana passada buscar os documentos dela. A outra, que eu não conhecia, respondeu. Buscar documentos? Para quê? Bruna disse. Não sei, mas ela estava com pressa. Pediu a certidão de nascimento, identidade, CPF. Disse que precisava para resolver umas coisas. Meu coração disparou. Por que a Fernanda precisava dos meus documentos? Por que não me perguntaram? Tentei ficar calma, mas a angústia foi subindo pela garganta. Fui até a administração e perguntei sobre isso. A secretária, constrangida, confirmou que sim, que a nora tinha vindo buscar cópias dos meus documentos. Ela disse que estava tudo legal, que era comum familiares precisarem dessas coisas para trâmites burocráticos, mas alguma coisa no meu peito gritava que não estava certo. Comecei a prestar mais atenção. Nas poucas vezes que André ligava, eu perguntava sobre a minha casa. Ele sempre desconversava, dizia que estava tudo bem, que uma pessoa estava cuidando, que eu não precisava me preocupar. Uma vez perguntei se podia ir lá ver, pegar algumas coisas minhas. Ele disse que não era possível, que a casa estava em reforma, que era perigoso eu entrar. Reforma? De quando? Ninguém tinha me avisado. Pedi para a enfermeira Sueli, que já tinha virado meio amiga, me ajudar a ligar para a dona Aparecida, minha antiga vizinha. Queria saber notícias da minha casa. Quando ela atendeu, a voz estava estranha, meio ressabiada. Perguntei se ela sabia de alguma coisa. Houve um silêncio longo. Depois ela disse com cuidado.
Irene, sua casa está com uma placa de venda. Tem corretor mostrando para gente interessada faz 2 semanas. O mundo girou. Venda? Minha casa estava à venda e ninguém tinha me contado? Como? Eu era a dona. Eles não podiam vender sem minha autorização. Ou podiam? Comecei a tremer. Sueli percebeu que eu estava mal. Trouxe água, segurou minha mão. Perguntou o que estava acontecendo. Contei tudo. Ela balançou a cabeça com aquela cara de quem já viu essa história 1000 vezes. Dona Irene, a senhora precisa procurar um advogado. Isso não tá certo. Mas como? Eu estava presa ali, sem dinheiro no bolso, sem saber como agir. Minha aposentadoria era depositada na minha conta, mas quem tinha o cartão era o André. Ele disse que era mais fácil assim, que ele pagava as contas do residencial direto. Eu, boba, concordei. Agora eu percebia. Eu não tinha acesso a nada, nem à minha casa, nem ao meu dinheiro, nem aos meus documentos. Foi naquele momento, sentada naquele banco gelado do jardim, com o sol queimando minha pele enrugada, que eu entendi. Meu filho e minha nora tinham me colocado ali para me tirar do caminho. Eu não era uma mãe sendo cuidada. Eu era um obstáculo sendo removido. E a dor daquele entendimento foi pior que qualquer doença. Passei 3 dias sem comer direito depois daquela descoberta. A comida não descia. Ficava presa na garganta junto com a raiva e a tristeza. As enfermeiras perguntavam se eu estava doente, se queriam chamar o médico. Eu dizia que não, que era só falta de apetite. Como explicar que o que estava doente era minha alma? Que meu próprio sangue tinha me apunhalado pelas costas? Mas no 3º dia, algo mudou dentro de mim. Eu estava deitada na cama, olhando para o teto, quando uma voz na minha cabeça disse: "Chega, Irene. Chega de ser vítima. Você não é uma velha inútil. Você é uma mulher inteligente, professora por 30 anos, que criou um filho sozinha depois que ficou viúva. Levanta dessa cama e vai à luta." E foi o que eu fiz. Levantei, lavei o rosto com água gelada, olhei para o espelho e vi nos meus olhos algo que não via há meses: determinação. Eles achavam que eu era uma velha confusa, fácil de manipular. Iam descobrir quem realmente era Irene da Silva Santos. Meu primeiro passo foi ligar para a antiga colega de trabalho, a Conceição. Nós trabalhamos juntas na escola por 20 anos. Ela era diretora quando me aposentei. Pedi para a Sueli me emprestar o telefone do residencial e consegui o número da Conceição pela lista telefônica. Quando ela atendeu e ouviu minha voz, gritou de alegria: "Irene, meu Deus, sumida! Pensei que tinha me esquecido." Contei tudo, cada detalhe. A casa sendo vendida sem meu conhecimento, os documentos que pegaram, o abandono, a sensação de estar presa. Conceição ficou indignada. "Isso é crime, Irene. Eles não podem fazer isso. Você precisa de um advogado." Perguntei se ela conhecia alguém. Ela disse que sim, que o filho dela, o Roberto, era advogado especializado em direito de família e já tinha lidado com casos de abuso contra idosos. Me passou o número dele. O problema era, como eu ia falar com um advogado se não tinha nem telefone próprio? Foi quando a enfermeira Sueli entrou no meu quarto. Ela tinha acabado de ouvir parte da conversa. Sentou na minha cama e disse, com aqueles olhos bondosos: "Dona Irene, eu vou te ajudar. Usa meu celular. Liga para esse advogado. E se precisar de testemunha, eu testemunho. Já vi coisa demais nesse lugar. Família que rouba, que abandona, que finge que ama, mas só quer o dinheiro. A senhora não merece isso." Chorei. Abracei aquela moça que mal me conhecia, mas tinha mais compaixão no coração do que meu próprio filho. Ali, eu entendi que família não é só sangue. É quem fica ao seu lado quando você mais precisa. Liguei para o Roberto no dia seguinte. Expliquei tudo de novo, com a voz trêmula, mas firme. Ele ouviu em silêncio, fazendo perguntas específicas. "A casa está no nome de quem? Quem tem procuração? A senhora assinou alguma procuração?" Eu disse que não, que nunca assinei nada dando poderes para ninguém vender minha casa. Ele ficou sério. "Então, isso é fraude, dona Irene. Provavelmente falsificação de assinatura ou uso indevido de documentos. Vou precisar investigar."
Ele veio me visitar 2 dias depois, um homem alto, de uns 40 anos, de terno simples mas bem arrumado, pasta de couro debaixo do braço. Sentou na cadeira do meu quarto e abriu um caderno. Dona Irene, vou ser direto com a senhora. Seu caso é grave, mas tem solução. Precisamos de provas. Tem algum documento aqui com a senhora? Extratos bancários? Escritura da casa? Eu disse que não tinha nada, que meu filho levou tudo. Ele pensou por um momento e disse: então vamos ter que ir atrás. Vou ao cartório pegar a certidão atualizada da sua casa. Vou ao banco solicitar extratos da sua conta, já que você é a titular. E vou precisar que a senhora passe por uma avaliação psiquiátrica para provar que está em pleno uso das faculdades mentais. Isso é fundamental. Meu coração disparou. Avaliação psiquiátrica. E se dissessem que eu estava louca? E se André e Fernanda tivessem convencido alguém de que eu tinha demência? Roberto percebeu meu medo e segurou minha mão. Dona Irene, a senhora está lúcida. Qualquer médico competente vai atestar isso. Confie em mim. Nas semanas seguintes, Roberto trabalhou como um detetive. Descobriu que minha casa realmente estava à venda por um valor alto, quase R$500 mil. A casa era simples, mas estava numa área que valorizou muito. Descobriu também que alguém tinha dado entrada em documentos no cartório para transferência de propriedade. A assinatura era minha. Mas eu nunca assinei aquilo. Quando Roberto me mostrou a cópia daquele documento, senti um frio na espinha. Era minha letra, ou quase, muito parecida. Mas tinha detalhes que estavam errados. A letra I do meu nome, eu sempre faço com uma curva específica. Ali estava reta. O S de Santos, eu faço mais fechado. Ali estava aberto. Eram detalhes pequenos, mas eram diferentes. Eles falsificaram sua assinatura, Roberto disse, com raiva contida na voz. Isso é crime. Uso de documento falso, estelionato. Vou entrar com representação criminal. Não, mas havia mais. Roberto conseguiu os extratos da minha conta bancária. E foi aí que o chão desabou de vez. Minha aposentadoria entrava todo mês. Mas além de pagar o residencial, havia outras movimentações estranhas. Empréstimos enormes, de 50 mil, 80 mil reais, feitos em meu nome. Eu nunca pedi esses empréstimos, nunca vi esse dinheiro. Eles usaram seu CPF, seus documentos, para contrair empréstimos consignados, Roberto explicou, mostrando os papéis. Veja aqui, as parcelas são descontadas direto da sua aposentadoria. Você recebe 1.500 por mês, mas depois dos descontos dos empréstimos que você nem fez, sobram apenas 600. Mal dá para pagar o residencial. Por isso, seu filho provavelmente complementa o pagamento, para manter a senhora aqui quieta. Eu não conseguia acreditar. Eram quase 300 mil reais em empréstimos que eu nunca pedi. 300 mil. Onde estava esse dinheiro? A resposta veio quando Roberto investigou mais fundo. A Fernanda. Ela tinha comprado um carro importado no ano passado, no valor de 120 mil. Tinha feito uma viagem para a Europa com o André, gastando mais de 50 mil. Tinha reformado o apartamento deles, trocando tudo, móveis de luxo, cozinha americana, banheiro de mármore. Ela estava vivendo uma vida de rica com o meu dinheiro, com empréstimos feitos no meu nome, descontados da minha aposentadoria, me deixando sem nada. E eu ali, comendo comida fria de asilo, usando roupa doada, abandonada num quarto minúsculo. A raiva que subiu em mim naquele momento foi algo que eu nunca tinha sentido. Não era só raiva, era ódio. Ódio puro daquela mulher que entrou na minha família e destruiu tudo. E do meu filho, que permitiu, que participou, que me olhava nos olhos e mentia. O que eu faço agora? Perguntei para o Roberto, com a voz trêmula de raiva e lágrimas. Ele me olhou firme e disse: agora a gente vai à guerra, Dona Irene, e vai ganhar. Nos dias seguintes, Roberto me levou para fazer a avaliação psiquiátrica. O médico, um senhor de cabelos brancos muito sério, fez uma série de perguntas. Que dia era hoje? Quem era o presidente? Quanto era 7 vezes 8? Pedi para eu desenhar um relógio. Fiz tudo perfeitamente. Ele fez testes de memória, de raciocínio lógico,
Conversou comigo por 2 horas. No final, escreveu no laudo: paciente apresenta plena capacidade cognitiva e discernimento. Não há sinais de demência, confusão mental ou qualquer déficit que comprometa sua autonomia. Quando Roberto leu aquilo para mim, eu quase pulei da cadeira. Pronto, dona Irene. Agora ninguém pode dizer que a senhora não sabe o que está fazendo. Começamos a juntar provas. Roberto conseguiu cópia de todos os contratos de empréstimo, pediu perícia grafotécnica das assinaturas, pegou testemunhas, a Sueli, que podia atestar meu estado mental e a falta de visitas, a Conceição, que confirmava que eu sempre fui uma pessoa organizada e capaz, até a dona Aparecida, minha antiga vizinha, que disse que nunca me viu confusa ou senil. E teve mais uma coisa. Roberto descobriu que Fernanda tinha aberto uma empresa em meu nome. Isso mesmo, uma empresa de fachada, que ela usava para movimentar dinheiro, pagar menos impostos, esconder patrimônio. Meu CPF estava lá, como sócia majoritária de uma empresa que eu nem sabia que existia. Roberto chamou isso de laranja. Eu era a laranja da minha própria nora. Cada descoberta era uma facada, mas cada facada me deixava mais forte, mais decidida. Eles acharam que eu era boba, acharam que eu ia morrer ali naquele asilo sem reagir. Mas eu estava reagindo. E ia reagir até o fim. Roberto preparou tudo. Ação de interdição negativa para provar que eu era capaz. Ação de anulação da venda da casa. Representação criminal por falsificação, estelionato e apropriação indébita. Pedido de bloqueio dos bens adquiridos com o dinheiro dos empréstimos fraudulentos. E o melhor, pedido de prisão preventiva, se fosse comprovada a fraude. No dia que Roberto protocolou tudo na justiça, eu estava sentada no banco do jardim do residencial, segurando aquele maço de papéis nas mãos. Li cada linha, cada acusação, cada pedido. Meu nome ali, não mais como vítima passiva, mas como autora da ação. Irene da Silva Santos versus André Luiz Santos e Fernanda Cristina Almeida Santos. Mãe contra filho. Mas um filho que deixou de ser filho no dia que me traiu. Assinei tudo com mão firme. E quando terminei, olhei para o céu azul e pensei no meu Osvaldo. Amor, onde você estiver, está vendo? Sua Irene não é mais aquela velhinha chorona. Eu vou lutar. E vou vencer. A intimação chegou na casa deles numa manhã de quinta-feira. Roberto me ligou para avisar. Dona Irene, o oficial acaba de confirmar. Eles foram notificados. Agora é esperar a reação. A reação veio em menos de 2 horas. Meu celular tocou. Era o André. Atendi com o coração batendo forte, mas a voz firme. Alô? Mãe, o que é isso? Que história é essa de processo? A senhora tá louca? Ele estava nervoso, voz alta, quase gritando. Eu respirei fundo e respondi calmamente. Louca eu não estou, André. Tanto que passei por avaliação psiquiátrica e o laudo prova que estou em plenas condições mentais. Coisa que você e sua mulher tentaram fazer todo mundo acreditar que eu não estava. Silêncio do outro lado. Depois, a voz dele mudou. Ficou mais baixa. Quase suplicante. Mãe, a senhora não entendeu. Aqueles documentos, aqueles empréstimos, foi tudo para ajudar a senhora. A casa ia ser vendida para pagar dívidas suas. Eu ri. Um riso seco, sem humor. Dívidas minhas, André? Que dívidas? Eu nunca devi nada para ninguém na minha vida. Os empréstimos foram feitos por vocês, no meu nome, para bancar a vida de luxo da sua esposa. Eu tenho provas. Todas as provas. Ele ficou desesperado. Mãe, para com isso. A gente pode resolver isso em família. Não precisa de advogado, de processo, de nada disso. Vou aí agora. A gente conversa. Agora você quer conversar? Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Agora que a justiça está no seu pescoço, você quer conversar? Onde você estava no meu aniversário, André? No Natal? No Ano Novo? Onde você estava quando eu passei 9 meses neste asilo, esperando uma visita que nunca veio? Ele não soube responder. Gaguejou alguma coisa sobre trabalho, sobre correria. Eu desliguei na cara dele. Minhas mãos tremiam, mas era de adrenalina, de poder. Pela primeira vez em anos, eu tinha o controle. Eles apareceram no residencial no dia seguinte.
André e Fernanda, os dois com cara de poucos amigos, entraram no meu quarto como se fossem donos do lugar. Fernanda veio na frente, com aquela bolsa de marca pendurada no braço, salto alto batendo no chão, maquiagem perfeita. Nem parecia que estava sendo processada. Dona Irene, ela começou com uma voz doce que me deu náuseas. Acho que houve um mal-entendido terrível. A gente só quis ajudar. Se a senhora se sentiu abandonada, a culpa foi nossa, a gente reconhece. Mas processar a gente? Isso é muito pesado. Eu olhei para ela com desprezo. Mal-entendido? Vocês falsificaram minha assinatura, fizeram empréstimos no meu nome, colocaram meu CPF numa empresa fantasma, tentaram vender minha casa sem minha autorização. E você acha que é mal-entendido? Ela piscou, desconcertada. André tentou intervir. Mãe, a gente pode devolver o dinheiro, a gente pode acertar tudo, só retira o processo. Não, eu disse firme. Não vou retirar nada. Vocês vão responder na justiça. Vocês vão devolver cada centavo. E mais, vocês não vão ver um centavo da minha herança quando eu morrer. Fernanda perdeu a compostura. Herança? Que herança? A senhora não tem nada. Ela gritou. E ali, naquele grito, ela se revelou. A máscara caiu. O verniz de esposa carinhosa rachou e mostrou a cobra que sempre foi. Eu sorri. Um sorriso frio. Não tenho nada? Vocês realmente acham que conhecem minha vida? Acham que sabem de tudo? Me levantei da poltrona, fui até a gaveta da mesinha de cabeceira e tirei um envelope. Dentro dele, cópias de documentos que Roberto tinha me dado. Vocês sabem o terreno que meu pai me deixou em Campos do Jordão? Aquele que vocês achavam que eu tinha vendido há anos? Não vendi. Está no meu nome. Vale R$500 mil. Sabem as ações que o Osvaldo comprou e guardou em cofre? Vocês achavam que ele gastou tudo. Não gastou. Tenho quase 200 mil em ações. E a casa? A casa que vocês tentaram roubar vale quase R$500 mil mesmo. Fernanda ficou branca. André sentou na cama, atordoado. Continuei implacável. Somando tudo, eu tenho mais de 1 milhão em patrimônio. 1 milhão que vocês nunca vão ver. Porque eu já mudei meu testamento. Vou deixar metade para a Conceição, minha amiga que sempre esteve comigo, e a outra metade para um instituto de proteção aos idosos. Vocês? Vocês não vão receber nada. André começou a chorar. Chorar de verdade, lágrimas escorrendo. Mãe, pelo amor de Deus, eu sou seu filho, seu único filho. Aquilo quase me quebrou, quase. Mas aí eu lembrei do Natal sozinha, do aniversário sozinha, das noites chorando naquele quarto gelado. Filho cuida, André. Filho visita, liga, abraça, ama. Você não fez nada disso. Você não é mais meu filho. Você é um estranho que por acaso eu gerei. Fernanda explodiu. Isso tudo é culpa dele, apontou para o André. Ele que me pediu. Ele que disse que a senhora estava gagá, que não ia perceber nada. Eu só fiz o que ele mandou. André olhou para ela chocado, traído pela própria esposa. E eu vi ali o casamento deles desmoronando na minha frente. Que justiça poética. Mandei os dois saírem. Gritei. Coisa que nunca fiz na vida. Saiam, saiam do meu quarto e não voltem mais. Nunca mais. A enfermeira Sueli apareceu na porta, junto com o segurança do residencial. Eles escoltaram André e Fernanda para fora. Fernanda ainda gritava coisas, ameaças vazias, mas eu já não ouvia mais. Fechei a porta, sentei na cama e foi só aí que permiti que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Nos meses seguintes, tudo aconteceu rápido. A perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas eram falsas. O banco, ao ser notificado judicialmente, reconheceu que houve fraude e cancelou os empréstimos, retirando as dívidas do meu nome. A empresa fantasma foi dissolvida. A venda da casa foi anulada. Minha casa voltou para o meu nome, livre e sem ônus. Roberto entrou também com pedido de indenização por danos morais. O juiz, ao ler todo o processo, ficou indignado. Na sentença, escreveu: trata-se de caso grave de abuso contra pessoa idosa, vulnerabilidade explorada por familiares que deveriam zelar pelo bem-estar da vítima.
A conduta dos réus é repugnante e merece a máxima reprimenda legal. Condenou André e Fernanda a me pagarem R$300 mil de indenização por danos morais. Determinou também que eles devolvessem todo o valor dos empréstimos fraudulentos com juros e correção, mais de R$400 mil. E teve mais. Abriu inquérito criminal. Eles foram indiciados por falsificação de documento, estelionato e apropriação indébita. Estão respondendo em liberdade, mas com processo criminal nas costas. A casa deles foi bloqueada pela justiça. O carro importado também. As contas bancárias, congeladas. A vida de luxo desmoronou da noite para o dia. Ouvi dizer, por uma conhecida, que eles tiveram que se mudar para um apartamento alugado pequeno, que Fernanda vendeu as bolsas de marca, as joias, tudo para pagar advogados. E o casamento acabou. Fernanda pediu divórcio, culpando André por tudo. Ele ficou sozinho, sem esposa, sem dinheiro, sem mãe. Eu deveria sentir pena? Talvez, mas não sinto. Sinto justiça. Com o dinheiro da indenização e o patrimônio que recuperei, decidi sair do residencial. Aluguei um apartamento pequeno, mas confortável, perto da casa da Conceição. Contratei uma cuidadora, a própria Sueli, que aceitou trabalhar comigo em tempo integral. Hoje eu acordo no meu próprio quarto, tomo café na minha mesinha, olho pela janela e vejo a rua, a vida acontecendo. Não estou mais presa. Roberto virou mais que meu advogado. Virou um amigo. Ele me visita, traz a esposa e os filhos para almoçar comigo. As crianças me chamam de vó Irene. E eu, que achei que nunca mais ia sentir carinho verdadeiro, me vejo rindo de novo, brincando, vivendo. André tentou me procurar uma vez. Mandou uma carta, daquelas escritas à mão, pedindo perdão, dizendo que estava arrependido, que tinha vergonha, que queria uma chance de recomeçar. Li a carta 3 vezes. Chorei. Porque uma parte de mim, aquela parte que ainda é mãe, sentiu dor. Mas a parte racional, a parte que aprendeu que amor sem respeito não é amor, rasgou a carta e jogou no lixo. Tem erros que não têm volta. E o que ele fez comigo foi um desses erros. Hoje, aos 72 anos, reconstruí minha vida. Trabalho como voluntária num instituto de proteção aos idosos. Ajudo outras pessoas que passam pelo que eu passei. Conto minha história para quem quiser ouvir. E quando olho no espelho, vejo uma mulher que sobreviveu, que lutou, que venceu. Eles tentaram me enterrar viva, mas esqueceram que eu sou semente, e sementes não morrem. Elas brotam. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se essa história te emocionou, se você sentiu raiva, tristeza ou até satisfação ao ver a justiça sendo feita, deixe seu like neste vídeo. Isso me ajuda a saber que essas histórias importam e ajuda outras pessoas a encontrarem esses relatos também. Inscreva-se no canal se você quer ouvir mais histórias como essa e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim você recebe notificação sempre que eu postar uma nova história. Compartilhe esse vídeo. Comente aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Eu leio todos os comentários. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. Que Deus abençoe vocês.